E por que nós vamos falar sobre ponto de vista? Porque dependendo do ponto de vista que você tem, você vai tomar decisões erradas ou você vai tomar decisões acertadas. E se você errar nas decisões, você vai ter perdas, é lógico. Se você acertar, você vai ter conquistas. Para você entender melhor o que significa isso, se você, por exemplo, for agora num dos aeroportos aqui de São Paulo, lá em Guarulhos, se você for em Congonhas, se você for lá em Guarulhos, se você chegar perto de uma aeronave, daqueles aviões comerciais que são enormes, se você chegar na cara do avião, perto do avião, você vai olhar para ele e você vai vê-lo grande, porque o seu ponto de vista é muito próximo, então ele fica grande. Mas se aquele mesmo avião subir, pegar as alturas, 20 mil pés de altura, e você olhar para aquele mesmo avião, você vai ser capaz de colocá-lo entre os seus dedos, você vai enxergá-lo entre os seus dedos. Eu pergunto, o tamanho do avião mudou? Não, o tamanho do avião é o mesmo, mas o que mudou foi o seu ponto de vista. Agora você está vendo ele à distância, então aquilo que antes parecia grande, se tornou pequeno. Agora, qual é o ponto de vista de Deus? Que na verdade deve ser o nosso. Como é que Deus vê todas as coisas? No Salmo 113, versículo 5, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita aonde? Nas alturas. Então, Deus tem o seu trono estabelecido acima das estrelas. Então, pelo ponto de vista de Deus, qual é o tamanho de tudo que Ele vê? Como Ele vê tudo na terra? Aí diz assim: o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Qualquer um de nós aqui, que queira olhar para o céu, obrigatoriamente a gente tem que levantar a cabeça para olhar para o céu. Deus, para olhar para o céu, Ele abaixa a cabeça. Ele é o único ser que, para olhar para o céu, Ele abaixa a cabeça, porque Ele está acima dos céus. Continua: levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então Deus é grande, habita nas alturas, se inclina para ver o que está no céu, porque Ele está acima dos céus, e Ele tem o poder de levantar uma pessoa do pó, e colocá-la ao lado dos poderosos desta terra. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 15 em diante, também concordou com essa palavra do Salmo 113, quando ele disse assim: eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, e como pó miúdo das balanças, eis que Ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Ou seja, do ponto de vista de Deus, as nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. As ilhas Ele vê como pó fino que se levanta, por causa do ponto de vista que Ele tem. A pergunta é: o que é grande, o que é médio, o que é pequeno para você? O que é muito para você? 1 milhão de reais? 100 mil reais? 1 bilhão de reais? O seu problema é grande, é pequeno, é médio? As suas dificuldades? Tudo depende do seu ponto de vista. E a partir do momento que uma pessoa passa a ver a vida à luz das Escrituras Sagradas, essa pessoa passa a ter o ponto de vista do próprio Deus. E por essa razão,
por maiores que sejam as suas conquistas, você sempre vai considerá-las pouco diante daquilo que você sabe que Deus pode fazer. Por maior que seja o seu problema, você vai considerá-lo pequeno diante da grandeza do Deus que você serve e do Deus que você crê. Esse é o espírito da Igreja Universal. Repare que nesses 40 anos de igreja, nunca houve da parte do Bispo Macedo conformismo. Eu me lembro alguns anos atrás, num domingo à tarde, quando a gente estava lá ainda na João Dias, num domingo à tarde o bispo nos convidou para vir aqui olhar a obra do templo, e a gente percorreu, andou por aí, ainda o chão estava rústico, e quando nós olhamos aqui, eu olhei para o tamanho do templo, e eu lembrei da catedral aqui do Brás, que está aqui do lado, e eu falei com ele, falei, poxa bispo, daqui uns dias, a catedral do Brás vai virar a nave auxiliar do templo de Salomão, porque olha o tamanho disso aqui, e ele olhou e disse assim, isso aqui ainda é pouco, Deus vai fazer coisas ainda maiores. Quando uma pessoa tem o ponto de vista de Deus, ela nunca está conformada, ela sempre sabe que Deus pode, quer e vai fazer mais, Deus vai fazer coisas maiores. A partir do momento que você tem o ponto de vista de Deus, você sempre vai ser uma pessoa inconformada, você nunca vai aceitar o pouco. Repare o caso de Davi, quando o gigante Golias se levantou, todos que olharam para o gigante o viram de baixo para cima, mas Davi desprezou o gigante porque o viu de cima para baixo. Quando você tem a visão de Deus, o ponto de vista de Deus, então tudo se torna pequeno diante da grandeza dele. Amém, pessoal? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, então você não pode ter uma visão tacanha, você não pode ter uma visão pequena, você tem que pensar grande, não se conforme com a sua situação, e o gigante que se levantar contra você, na verdade ele vai te promover, porque o que seria de Davi, se não fosse quem? O gigante Golias. O seu gigante vai te promover, mas você tem que ter esse ponto de vista. Se você olhar e considerar aquilo que é pequeno como algo grande, então o tempo vai passar, mas você vai ficar para trás. Qual o seu ponto de vista? Não pode ser aquele que você adquiriu numa faculdade, numa pós-graduação, num congresso em que se fala de coisas humanas, de coisas naturais. Você tem que ter o ponto de vista de Deus, que é o ponto de vista da Igreja Universal, e através disso, você vai fazer a diferença. Quem entendeu direitinho? Fique de pé. Olha o que diz mais aqui no livro de Isaías capítulo 40, versículo 15, diz assim, ó: nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Ou seja, se alguém pegar todo o território do Líbano e transformar num altar e apresentar sacrifícios e holocaustos para Deus, tudo aquilo que for feito para ele ainda é nada. Tem gente, por exemplo, que quando ela ouve falar de R$1 milhão, ela diz assim, isso é muita coisa. Não, isso não é nada. Tem gente que não tem nada a ver com Deus e gasta milhares e milhares de reais num jantar, numa bebida. Tem gente que paga caro, R$10 mil, não é numa garrafa, mas numa dose de uísque. Pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas são pessoas que pensam grande. Como é que você que serve o Deus que é dono do ouro e da prata, esse Deus que habita nos céus, acima dos céus, e você vai pensar pequeno? Não pode, você tem que pensar grande, porque como você pensar, vai suceder.